Boa noite, minhas estrelas. Gratidão por estarem aqui. Eu estou a ouvir uma música da abertura do Terceiro Olho, não sei se vocês já ouviram. Estou a beber um chazinho. E aqui tem a minha velinha. Ora, hoje vamos falar das dimensões. Quantas dimensões existem? Alguns seres canalizados confirmam a existência de 12 dimensões, mas outros afirmam que existem 7, que ressoam com as 7 principais, que é os chakras. Outros afirmam que existem 9, outros 13, 14, 15 e outros ainda confirmam a existência de 34. Cada dimensão, por exemplo, tem uma zona inferior, uma média e uma superior, com características ligeiramente diferentes. A alma ou consciente central de um ser humano ou qualquer outro ser ou entidade tem uma presença em todas as dimensões ao mesmo tempo. Há alguma controvérsia sobre o que a nossa consciência pode ou não experimentar na última dimensão, também conhecida como fonte ou presença do Eu Sou. Isto ocorre porque a nossa alma ou consciência é uma forma e a última dimensão não tem forma, existindo antes ou além de quaisquer manifestações baseadas na forma. Apesar de termos essa presença multidimensional, geralmente estamos focados em apenas uma dimensão com pouca consciência das outras. Por exemplo, o déjà vu, por vezes é descrito como uma experiência em mais do que uma dimensão. Segundo algumas doutrinas alternativas de natureza pseudocientífica, o ser humano pode ir além da sua existência física e captar outras realidades, inclusive de si mesmo. De todos os seres vivos na face da Terra possuem um corpo, assim como comunidades, sociedades e numa grande rede de independência na qual a vida acontece. É por meio das dimensões espirituais que a humanidade é capaz de entender a sua conexão com o divino e evoluir espiritualmente, entendendo o seu propósito no mundo, a relação com os outros seres e com o todo, o universo e o sentido da vida. As dimensões espirituais não são locais físicos, mas níveis evolutivos crescentes de consciência, numa escala de 1 a 7. A primeira e a segunda dimensão é tomada pelo átomo, pelas moléculas, pelos códigos genéticos, pela água, pelo solo, pelas estruturas físicas. Já a segunda dimensão encontra-se os reinos vegetais e animal. Nela se encontra toda a matéria orgânica em seres unicelulares ou multicelulares. Seres que se comunicam por meio de 5 sentidos: o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato, com exceção do ser humano que se comunica pela língua e o raciocínio. A terceira dimensão é o nosso conhecido mundo tridimensional, mundo físico.
São seres que se comunicam pelas sensações, os 5 sentidos e conceitos mais elaborados. Um estado de consciência, bem como a percepção do ego, em que o ego prevalece e onde o ser humano busca se conectar ao eu, o eu superior, por meio da espiritualidade. Contudo, compreender que antes de ser humano é um ser espiritual. Nessa dimensão, as pessoas começam a ter consciência sobre viver uma sociedade mais igualitária, mais justa e voltada ao bem comum, na qual a tecnologia pode ser útil para apoiar a vida na face da Terra e desvendar outras dimensões especiais e espirituais. Entretanto, para perceber outras dimensões conscientemente, é necessário perseverança e trabalho duro. Quarta dimensão. Conhecida como mundo astral, a quarta dimensão é também chamada de mundo etérico e do paraíso. Representa um estado de consciência mais elevado. Na quarta dimensão é possível se conectar com as outras realidades, outras dimensões. Ela coexiste com a terceira dimensão, numa realidade paralela, onde tudo não tem densidade e da matéria. Aqui estão os seres puramente espirituais, ou seja, sem corpo físico, divididos em 2 regiões. Em inferior, onde estão os seres da baixa vibração e o que conhecemos por inferno ou umbral, e o superior, onde estão os seres elementares da natureza, como as fadas, as salamandras, os duendes, os gnomos, e onde estão as colónias espirituais, sendo uma delas o nosso lar. Há pessoas que trabalham com essa dimensão para criar possibilidades e buscar o bem-estar, a valorização e a alegria, a paz interior e o amor para os outros, exercendo a cooperação. A quinta dimensão. Não existe noção do tempo, pois pode transitar no que seria passado, presente ou futuro. É onde estão os seres de luz, mestres da consciência multidimensional e serviço de Deus. Na quinta dimensão se admite a existência de extraterrestres e de fenómenos paranormais e forças misteriosas que governam o universo. Nesse nível de consciência, o ser humano é capaz de perceber que todos estão unidos pelo amor. Podem-se conhecer profundamente e viver de maneira plena e harmoniosa, respeitando e compreendendo os demais seres. É a principal reintegração do eu superior, em que são acessados os conhecimentos da alma, a harmonia vibracional entre o corpo, a mente e o espírito. Sexta e sétima dimensão. Se sabe que há outras dimensões, outros seres em níveis evolutivos, inclusive superiores, e outros universos que compõem a mesma unidade. Acredita-se que acessamos essa dimensão enquanto dormimos e nela estudamos e trabalhamos para que o nosso espírito se aperfeiçoe. Ela representa o amor puro, o estado desperto, sempre consciente, a verdade elevada e a conexão com a fonte criadora de todas as dimensões. Quando acessada, é capaz de mudar o pensamento e promover curas instantâneas.
Com o século XXI, entramos na chamada da Era de Aquário, que nos traz a necessidade de empreendermos a ideia de união, ou a noção de que somos todos parte de um único elemento, interligados e conectados pela mesma energia, pois todos fomos feitos da mesma matéria. Ela sugere elevarmos o nosso grau de consciência para a quinta dimensão. Para atingir a quinta dimensão, precisamos transcender os sentimentos de raiva, de ira, de ódio, medos e as energias que geram doenças. É necessário sintonizar as frequências ou vibrações energéticas do amor, da gratidão e da união para fazermos a transição da terceira dimensão para a quinta dimensão. A humanidade permanece na terceira dimensão porque ainda não acessou ao grau de consciência para atingir dimensões superiores por vários fatores. Precisamos intencionalmente promover a vibração energética para gerar essa mudança. Keep an open mind. Minhas estrelas. Foi uma mensagem muito rápida, mas foi com todo o amor e carinho. E obrigado por estarem aí mais uma vez. E aqui me despeço. Gratidão a todos e uma boa noite.